Faz a gente refletir aí em como a nossa sociedade está mergulhada, né, nas trevas, num caos profundo já há muitos e muitos anos, né? A verdadeira mudança ela tem que começar por nós, sabe? Não adianta você criticar a sociedade, né? Criticar as pessoas e você não faz nada de diferente, sabe? Olá, muita paz a todos, sejam bem-vindos. Olá, Bruno, Olá, Heber, tem muita paz. muita paz. E hoje estamos aqui para fazer mais uma leitura do Tao Te Ching, texto número 53. Antes de mais nada, eu já quero pedir desculpa aí da minha voz, aí eu tô meio fanho, tô com o nariz aqui, a rinite atacada. Pode acontecer algum espirro aí durante a gravação, então eu já tô me desculpando antecipadamente. E vamos direto pro texto, Bruno? Pode começar, Heber. Vamos? Então tá bom. Tao Te Ching, texto 53. A verdadeira cultura é orientar-se pelo Tao. No entanto, o que me apavora é como realizar isso na prática. O grande caminho, Tao, é bem plano, mas o povo gosta de atalhos e percursos tortuosos. Puro egoísmo é quando os soberanos vivem em suntuosos palácios, enquanto os campos estão desertos e os celeiros bem vazios. Ostentam roupas luxuosas e joias, carregam armas afiadas, empanturram-se de bebidas e comidas, acumulam tesouros e riquezas. A tudo isto chamo de antro de ladrões. Certamente essa não é a verdadeira ordem superior, nem tampouco o verdadeiro caminho. Muito bem, texto bem interessante, né? Faz a gente refletir aí em como a nossa sociedade está mergulhada, né, nas trevas, num caos profundo já há muitos e muitos anos, né? Lembrando que esse texto é de 600 antes de Cristo, né? Então é algo bem antigo, né? Quando ele fala aí dos soberanos, né? A forma como eles vivem. Então isso vem se perpetuando já há muitos milênios, né? E assim como o Lao Tzu se apavora, a gente às vezes fica meio preocupado também, né, Bruno? Acha que não tem salvação, né? Mas tem sim, tem sim. A gente está aqui para ir plantando as sementinhas e aos pouquinhos aí acordando, né? As pessoas, e quanto mais pessoas despertas, mais fácil, né? Isso se modifica. Ele começa falando aí sobre o caminho do Tao, né? Que é um caminho simples, né? Um caminho plano, né? Algumas pessoas já falavam sobre isso, né? A gente tem o nosso grande Raul Seixas, que já partiu e também falava da simplicidade que é o caminho da espiritualidade, né? Que ele falava que é um caminho tão fácil seguir, né? Porque não tem aonde ir, né? É só contemplar as coisas, é só viver a vida, né? Com simplicidade, né? Com um sorriso no rosto, com alegria, fazendo aquilo que gosta. Mas nós humanos gostamos de problemas, né? Gostamos de caminhos tortuosos, como diz o texto, né? E a gente fica inventando coisas que não precisavam, né? Estar fazendo parte da nossa vida. E essas coisas às vezes acabam deixando a nossa vida mais difícil. E a gente vai convivendo com elas há tanto tempo, como o Lao Tzu mesmo já provou aqui no seu texto, que elas acabam se tornando meio que naturais, né, para a gente, né, entre aspas, né, a gente se acostuma com elas e acham que elas fazem parte da vida. E a vida poderia ser muito mais simples sem algumas coisas, né. Aí ele fala, né, que os soberanos aí vivem em grandes palácios, né, acumulam joias,
riquezas, né, bens materiais aí desnecessários, né, e como a gente sabe, eu já até citei isso em alguns vídeos anteriores, tudo isso é finito, né? A gente não tem isso para todo mundo, né? Ou até teria, né, se eles dividissem, né, Bruno? Talvez todo mundo vivesse bem, né? Mas tem gente que acumula demais, né? E quando se acumula demais, né? Quando algumas poucas pessoas pegam tudo aquilo para si, né? A grande parte para si, fica faltando, né? Para muitas outras pessoas, né? A gente tem aí muitas pessoas no mundo ainda passando fome, sem saneamento básico, sem saúde, sem educação, né? Se os mais ricos do mundo se preocupassem em dividir um pouquinho do que eles têm, né? A gente ia ter um mundo bem melhor, com todo mundo vivendo confortável, né? Com todo mundo tendo educação, saúde, alimentação, né? Então é algo aí para a gente se pensar. Compartilhem esse vídeo aí para chegar nesses caras que são os mais ricos do mundo, né? Quem sabe a gente muda a cabeça deles, porque é a cabeça deles que a gente precisa mudar, né? Porque as grandes mudanças vão vir dessas pessoas que têm grandes poderes, né? Então, a gente que não tem muitos poderes, a gente faz um trabalho ali de carregar um grãozinho de cada vez, né, Bruno? Trabalho de formiguinha, como a gente vive dizendo aqui, né? E de forma inconsciente, né, essas pessoas acabam sendo os grandes vilões aí da humanidade, né? O Lao Tzu até fala aqui no seu texto que ele chama isso de antro de ladrões, né? Porque essas pessoas tiram de quem não tem, de quem mais precisa, né? Para que elas tenham muito, né? Muitas pessoas ficam sem. Então é como se elas estivessem roubando algo que era para ser de todos, né? Elas estão roubando ali só para si, né? Acumulando ali desnecessariamente, né? Muitos imóveis, muitos carros, né? Para que a pessoa precisa de tudo isso? Ela é uma só, né? Então é isso. Assim que eu tenho para comentar por enquanto. Passo a bola aí para o Bruno. Perfeito a reflexão, Herbert. O que eu pude perceber também no texto, né, que para aqueles que estão nessa busca, né, por esse despertar espiritual, né, vai perceber que é algo extremamente difícil, né, porque quando você olha para a sociedade, né, você vê que ela caminha para uma energia totalmente contrária, né, a esses princípios, né. Então é de fato difícil, né, viver a espiritualidade, né, de uma certa forma, né, porque as pessoas acabam se sentindo muito sozinhas, né. Mas a gente deve sempre lembrar, né, que a verdadeira mudança ela é individual, né. Então, se cada um fazer o seu trabalho, né, propagando essas ideias, né, compartilhando, né, como os nossos mestres dizem, né, porque não dá para a gente querer impor, né, para todo mundo, né, nossas verdades, né, mas compartilhar, né, é uma forma também de estar ajudando, né, a humanidade, né, estar levando uma mensagem mais edificante, né, para outras pessoas, né, mas também lembrando que a verdadeira mudança ela tem que começar por nós, sabe? Não adianta você criticar a sociedade, né, criticar as pessoas e você não faz nada de diferente, sabe? Acaba sendo uma hipocrisia também de algumas pessoas, sabem que falam, falam, falam e na prática não faz nada, sabe? Então é importante isso estar tudo alinhado, né? Nossa transformação, né, com esse compartilhamento, né, com esse desejo sincero, né, de ajudar as outras pessoas, né? Porque senão fica apenas na teoria, não é, Herbert? Sim, a gente tem que lembrar que o exterior é um reflexo do nosso interior, né? Então a gente tem que trabalhar essa mudança dentro primeiro, né? É o que eu falei, não adianta a gente ficar reclamando, ficar esperando a mudança acontecer de fora. É por isso que eu pedi, né? Falei, compartilha o vídeo para chegar, porque a gente precisa mudar a cabeça desses caras, né? Que têm grandes poderes, né? É eles que precisam começar a pensar diferente, começar a ver que eles têm uma atitude, de certa forma, egoísta, né? Eu falei que eles têm que começar a ver porque muitas vezes eles não têm nem consciência do que eles estão fazendo, né? Eles foram educados e doutrinados ali para simplesmente acumular, né? Aprenderam assim dos pais, dos avós e seguem, né? Uma programação ali. A gente precisa tirar essas pessoas dessa programação, né? Fazê-las despertarem aí, né? E falar, ó, não é por esse caminho, né? O certo, né? O caminho do tal é um caminho, como o Bruno falou, é de compartilhar, né? Uma observação interessante aqui que eu estava lendo o comentário do Laércio também, ele falou sobre as armas, né, afiadas, e o Laércio faz
o comparativo aí com as armas nucleares, né? Eles gastam tantos bilhões, né, construindo armas e armas e armas, né? Tem potencial aí para destruir o planeta, sei lá quantas vezes, né? A gente fala que é mais de 100 vezes, né? A gente só tem um planeta, eles têm arma para destruir 100, né? E se gastasse toda essa energia e esse conhecimento em algo positivo, né? Algo que resolvesse a sociedade, que fizesse todo mundo viver bem e confortável, né? Olha como, né, o mundo seria bem melhor, né? Sem essas armas, né? Para que armas, né? Para nos matarmos, né, uns aos outros, né? Por poder, né? Por poder, e é um poder que fica na mão de tão poucos, né? Meio sem sentido. Inclusive tem um, eu acho que é mais de um texto que ele vai falar sobre essa questão das armas também, né? Segue um pouco esse pensamento, né? Acho que É. são textos anteriores, né? E se a gente analisar a história dos grandes mestres da humanidade, né? Eles fizeram exatamente isso. Eles trouxeram uma mensagem para que as pessoas pudessem se elevar, mas em nenhum momento eles obrigaram, né, as pessoas a seguirem aquele caminho, né? Isso você vê na história de todos eles. Veja, se nem os grandes mestres no passado conseguiram transformar a humanidade, né? Por que nós vamos conseguir, né? Mas, porém, a gente tem, como é que eu posso dizer, essa capacidade de plantar a semente nas pessoas, né? Trazer uma reflexão, né? Dar uma oportunidade de transformação, né? Seja através de um vídeo, né? Um livro, né? Um ensinamento, sabe? Então, isso são formas de você auxiliar outras pessoas também, sabe? Mas a transformação, ela é individual, né? E é inevitável, né? A gente negar isso, né? Principalmente observando os grandes mestres que passaram aqui pela humanidade, né? Se a transformação fosse algo coletiva, né, no passado eles conseguiriam, né, transformar a grande massa, né, mas infelizmente não conseguiram, né. Porém, aquelas pessoas que estavam sintonizadas, né, aquelas mensagens, né, conseguiram levar adiante, né, aqueles conhecimentos, né, compartilhando com mais pessoas, né. E a mudança era para elas, né? A verdadeira mudança era para elas, era para que elas despertassem, né? Eu não sei exatamente como que é a frase que Jesus falava, mas ele falava algo tipo assim, né? Quem tiver olhos para ver e ouvidos para ouvir, né? Me entenderá. Era alguma coisa assim, né? Então a mensagem era realmente para aquelas pessoas que estavam ali no ponto de receber mesmo aqueles ensinamentos e usar aquilo para uma transformação interna, né? E o resto da humanidade continuou servindo César, né? Até hoje. Né? Até hoje. Hoje a gente não tem um grande mestre, a quem a gente possa se espelhar e seguir, né? Eu acho que o grande último mestre que a gente teve, né, foi o Chico Xavier. Agora a gente também tem muitos exemplos aí do Divaldo, né? O Divaldo tá mostrando aí também um caminho de muita sabedoria, né? De muita religiosidade, de paz, né? Passando uma mensagem, né, bonita para todo mundo, até de compaixão, né? Fazendo um trabalho comunitário, mas a gente tem essas pequenas mensagens que vêm de todos os lados, né? De nós, de outros canais aí que tem no YouTube, outras pessoas, pessoas mais jovens, pessoas mais velhas. O importante é vocês irem absorvendo, né? De pouquinho em pouquinho, pescando ali, né? Uma coisinha ou outra, né? E ir montando ali, né? Uma base, um conhecimento próprio ali de abertura para si mesmo, né? E tocar em frente, né? Como diria Almir Sater, tocando em frente. E acho que é isso, né, Bruno? Eu acho que por hoje está ótimo, Herbert. Tá, né? Então, a gente encerra por aqui. Não se esqueçam de conferir os outros vídeos. Eu vou deixar uma playlist ali no cardzinho e também na descrição para vocês darem uma olhada aí, reverem os vídeos, ou se estão chegando agora, ir lá e dar uma olhada nos vídeos novos, tá? Lá no card também, link para o canal do Bruno, e também vou deixar aqui na descrição o link para o canal do Bruno também, o Espaço Espírito Zen, tá bom? Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal, né? Comentar, compartilhar, né? Compartilha aí para chegar nos grandes. E é isso aí. Muito obrigado mais uma vez por tudo. Muita paz a todos. Muita paz, Bruno. Gratidão. E até o próximo vídeo.